Fala galerinha, como é que vocês estão? Tio Carlos na área. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? O conteúdo que a gente viu antes aí na última aula, e que era sobre reprodução humana. A gente falou dos dois aparelhos reprodutores, falou do masculino, do feminino na última aula, e agora a gente vai continuar isso aí falando do ciclo menstrual, tá? O ciclo menstrual é o ciclo a partir da primeira menstruação, né? A primeira menstruação a gente chama de menarca. E aí, na teoria, a partir desta primeira menstruação, a partir desta menarca, e o tio vai já explicar o que é uma menstruação, a menina estaria apta a engravidar, teoricamente, porque na prática não é bem assim. O corpo da menina, na primeira menstruação, que hoje é por volta dos entre 10 e 12 anos, às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, o corpo ainda não está pronto. A estrutura óssea, a estrutura física ainda não está pronta para gerar uma nova vida. Tá? Então isso traz riscos à vida dessa criança, desse adolescente que vai passar por isso. Tá? Então, o ciclo menstrual, a partir da puberdade, né? Como está aí no texto do livro de vocês. A partir da puberdade, todo mês, em média, uma vez por mês, o corpo da menina se prepara para esse evento, né? Que é a liberação de um ovócito secundário de um dos ovários, perdão. E quando isso acontece, o corpo da mulher, o corpo da menina passa por uma série de transformações, tá? E aí, uma série de eventos estão, né, abarcados ali nesse evento chamado de ciclo menstrual, que começa com a menstruação, certo? Então, como é que funciona? O que é menstruação? Primeiro, vou já falar o que é menstruação, mas primeiro vamos entender o que tem no ciclo. No ciclo a gente tem menstruação, a gente tem ovulação, tá? E aí a gente tem um períodozinho curto ali de infertilidade temporária, tá bom? Então, vamos entender aqui como funciona. Então, aqui a gente tem dois gráficos, né, duas imagens que representam o ciclo menstrual. Essas duas imagens, uma mostra a evolução do óvulo até a sua liberação e o que acontece depois que ele é liberado, a variação dos hormônios durante o ciclo e como o útero reage durante o ciclo, né? O que a gente tem. Aqui em cima é a relação do ovário e do óvulo. Aqui nessas linhazinhas a gente tem os hormônios variando. E aqui embaixo a gente tem como o útero reage a tudo isso. Tá? Então tudo é controlado pelos hormônios. Tá? À medida que o ciclo vai passando, os hormônios vão variando de concentração. Preste atenção que os hormônios que aumentam de concentração para a ovulação, ou seja, para a liberação do ovócito de dentro do ovário, é aqui o da linhazinha amarela, o LH, o hormônio luteinizante, e o da linhazinha rosa, os estrogênios ou estrógenos. Tá? Eles aumentam de concentração para que o óvulo saia. Quando o óvulo sai do ovário, ele consegue se manter vivo por 24 horas. Tá? 24 horas. E o espermatozoide dentro do corpo da mulher, que é assim que ocorre a fecundação, ele consegue ficar aí mais ou menos de 3 a 5 dias dentro do corpo da mulher. Então, esse período que a gente chama de ovulação, que é o período que é um dos dias do período fértil, né? Ele é compreendido por mais ou menos uns 5, 6 dias. Tá bom? Então, o estrogênio e o LH que fazem essa liberação. Antes disso, antes da fase da liberação, que é a fase do amadurecimento do óvulo, a gente tem os hormônios em concentrações baixas. Enquanto o óvulo amadurece, os hormônios estão baixos. Depois da ovulação, o LH e o estrógeno caem de concentração, e aí começa a subir a concentração da progesterona, da linha azul, tá?
E aqui a gente tem uma pequena elevação na concentração do FSH também durante a ovulação, que depois cai, tá? A progesterona aumenta e aí a gente tem esse corpo lúteo que a gente vai já explicar o que é para vocês, tá? E aqui a gente tem como evolui o útero. O útero, todos os meses, ele se prepara para uma gravidez. Não obrigatoriamente a mulher engravida nesse período. E aí, como é que ele se prepara? Ele produz uma camada de pele extra chamada de endométrio. Esse endométrio ele vai servir para receber a nova vida e aí para acomodar essa nova vida e fazer a produção da placenta que vai proteger e nutrir o embrião até o seu nascimento, certo? Mas isso a gente vai falar com mais detalhes nas próximas aulas, tá? A menstruação é quando essas camadas de pele extras que têm vasos sanguíneos nelas começam a se soltar do útero. Justamente quando as concentrações dos hormônios começam a cair muito, tá? Então, o endométrio começa a descamar. Como é que ele descama? O útero das meninas, ele começa a contrair. O útero tem um formato de balão, ele começa a contrair. E aí vem a cólica menstrual. Vale lembrar que não são só as meninas que sentem cólica. As meninas, só elas sentem cólica menstrual. Cólica é qualquer dor ou desconforto na região do abdômen, tá? E aí, você, menino, que está assistindo essa aula, não fique com bobeira, com besteirinhas, quando um colega ou um adulto disser que está com cólica. Porque não existe só cólica de menstruação, existe cólica de intestino. Quando a pessoa está com dor de barriga, aquele desconforto na barriga é chamado de cólica também, beleza? Então a gente tem aí a situação. À medida que o corpo, que o ovário vai amadurecendo o óvulo, a gente tem a evolução do ciclo. O ciclo menstrual começa com a menstruação. Então, o primeiro dia de menstruação a gente conta como dia 1. E em média, presta atenção, em média, eu não estou dizendo que é para todo mundo, é a média para a espécie humana. A média, o padrão da espécie humana é o ciclo menstrual de 28 dias. Tio, o meu não tem 28 dias, o meu tem 35, o meu tem 40. Calma, gente, estou falando da média, tá? Então, se o seu tem uns dias a mais, calma que com o tempo o seu corpo vai normalizar isso. Fica tranquilo, tá? Então, é o primeiro dia. Esse período de menstruação pode durar de 5 a 7 dias, podendo se estender um pouquinho mais ou ser um pouquinho mais curto, dependendo do corpo da menina, dependendo da mulher, tá? Passou esse período, começa o período de amadurecimento do óvulo. E aí, nesse período que o óvulo está amadurecendo, o risco de gravidez é mais baixo, porque não tem óvulo para ser fecundado, tá? Passou esse período de amadurecimento que o óvulo amadureceu, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, no dia 1 a menstruação, perto do dia 14 a ovulação, tá? Então aqui esse períodozinho aqui, ó, ele é semisseguro, tá? Ele é semisseguro, o risco de gravidez é o mais baixo possível. E aí acontece a ovulação. Depois que o ovócito sai do ovário, essa estrutura que guardava o ovócito se transforma no corpo lúteo, que mantém as concentrações da progesterona e do estrógeno relativamente altas para que o endométrio continue se mantendo para a gravidez. Não havendo gravidez, as concentrações baixam, o corpo lúteo se degenera, se destrói, se desfaz, e aí a gente tem início a um novo período de menstruação, tá? Então a menstruação funciona assim, tá? Tia, por que quando eu vou ficar menstruado eu sinto tanta dor? Porque o seu útero contrai muito forte. Tem meninas que a contração é mais forte, tem meninas que a contração é mais suave, tá? Então isso vai variar. Se a sua contração, se a sua cólica menstrual ela for muito forte, muito intensa, que lhe dê dor nas costas, que você não consiga levantar da cama, que você chore muito de dor,
o ideal é que procure o ginecologista para ele avaliar a sua situação, ver se está tudo bem com o seu corpo ou não, e tendo algum tipo de falha de funcionamento, ele vai passar o tratamento adequado para você, tá? Então, fala com a mamãe, fala com o papai, depois que começar a menstruar, tem que ir no ginecologista pelo menos uma vez no ano, só para fazer exame de rotina, beleza? Se tiver algum desconforto, algum problema, alguma dor diferente, mais intensa, aí é preciso ir um pouquinho mais de frequência para cuidar do seu corpo, tá? Então aqui, como é que funciona no ovário? Como é que funciona no ovário? Funciona da seguinte forma, tá? Acompanha aqui a imagem. No início do desenvolvimento, né, que a gente tem um folículo ovariano, que é onde o óvulo se desenvolve, tá? O folículo cresce e aí começa a produzir os estrógenos, tá? Quando ele está bem grande, maduro, praticamente maduro, o LH, né, ele faz a liberação do ovócito. É o que a gente chama popularmente de óvulo, mas na verdade é ovócito. Questões de nomenclatura por causa do desenvolvimento, tá? E aí quando o ovócito sai do folículo, ele deixa de ser chamado de folículo e passa a ser chamado de corpo lúteo, tá? E aí ele começa a produzir os hormônios, né? Os estrogênios e a progesterona, que vão sustentar o endométrio, tá? Então depois que passa a fase do período fértil e não houve fecundação, o corpo lúteo se degenera, a produção dos hormônios cai e tem início o período de menstruação, tá? Então, por volta dos 50, as mulheres entram num período chamado de climatério. Aí, nesse período a gente tem variações hormonais que acabam interferindo no ciclo menstrual, fazendo com que ele fique mais longo, né? O intervalo entre um ciclo e outro começa a aumentar. Em vez de 28 dias, passa para 40, 45, 50 dias. Tá? E aí a gente tem como sintomas disso variações no humor muito bruscas e diminuição do desejo sexual. Tá? E os sintomas podem ser aliviados se a pessoa tiver hábitos de vida saudável, alimentação balanceada, praticar exercícios. Tá? E aí, no fim, quando o ciclo menstrual se encerra, ou seja, quando todos os ovócitos, né, que a gente chama de óvulos, forem liberados do corpo pelo ovário, aí chega a fase da menopausa, que é quando a mulher não tem mais chance de ter filhos, tá? E aí a gente tem um problema que a maioria das mulheres passa, que é de produção irregular dos hormônios, que são importantes para o funcionamento do corpo. E aí ela precisa fazer acompanhamento médico e fazer ingestão de hormônios para manter o corpo bem e saudável. Havendo a fecundação, ou seja, havendo o encontro de um espermatozoide com um ovócito, tá? Havendo esse encontro, tá? O ovócito sendo liberado, a fecundação, quando os espermatozoides se encontram com esse ovócito, fazendo ele sofrer uma transformação, virando o óvulo, né? O núcleo de um dos espermatozoides vai se juntar com o núcleo desse óvulo, dando origem ao zigoto, que é a primeira célula de um ser vivo, tá? E depois de, como está aqui no texto do livro, depois de 30 horas, a gente tem a primeira divisão. E aí, daí em diante, ele vai passar por várias divisões muito constantes, né? Até virar um embrião
e chegar, né, 5, 6 dias após a fecundação, chegar no útero e se fixar no processo chamado de nidação. Tá? A fixação do zigoto, né, do embrião no útero é chamado de nidação. E aí, a partir daí, começa a gravidez. Tá? Começa a gravidez. Depois da nidação, começa a produção do hormônio HCG, que é a sigla em inglês para gonadotrofina coriônica humana, que é o hormônio que interrompe o ciclo menstrual. Né? Ele impede a ovulação e impede a descamação do útero, porque ele faz sustentar a concentração da progesterona e do estrógeno altas. E aí, esse hormônio ele acaba sendo eliminado quando ele começa a ser produzido, ele acaba sendo filtrado pelo rim e eliminado na urina. Por isso que os aparelhinhos lá, os testes de gravidez de farmácia, né, eles vão, que você usa a urina, eles vão verificar se tem a presença do HCG na sua urina. Se tiver presença de HCG, provavelmente significa que você está grávida, que você está gravidinha, que a menina está grávida, tá? Mas, para evitar isso, a gente tem os métodos contraceptivos que a gente vai falar na próxima aula. Então, dentro do útero, o embrião se desenvolve dentro de uma bolsa, que a gente chama de bolsa amniótica ou âmnio, tá? E aí, esse âmnio vai proteger contra choques mecânicos, contra pancadas, enquanto a mulher se desloca, se movimenta, tá? E aí, nas primeiras semanas, a gente tem a formação da placenta, que é por onde a mãe e o embrião, que vai virar o bebê, se comunicam, se conectam, tá? Através da placenta, os nutrientes e o oxigênio passam para o embrião e o embrião manda para o corpo da mãe o gás carbônico e os lixos produzidos, né? Os lixos do metabolismo. Essa conexão do bebê com a placenta é feita via cordão umbilical, tá? O sangue é levado até a placenta e nunca vai se misturar com o da mãe, tá? Na placenta também tem hormônios que vão manter o útero, né, adequado para essa gestação, beleza? E aqui a gente tem, né, a placenta, que é essa conexão, o cordão umbilical, aqui dentro o líquido, que é o âmnio, que fica dentro da bolsa amniótica, né? A expressão "a bolsa estourou", né, é quando essa bolsa amniótica se rompe e o âmnio escorre pelo canal vaginal. Na 8ª semana, né, a partir do 2º mês, o embrião já começa a desenvolver seus primeiros órgãos e aí passa a ser chamado de feto. Né, a aparência já começa a aparecer humano e ele vai crescendo e desenvolvendo. No fim do 3º mês, ele vai ter mais ou menos 30 gramas e 8 centímetros de comprimento. Começa a se mexer nessa época. No 5º mês, lá pelo 5º mês, é quando a mãe começa a perceber esses movimentos, porque eles começam a ficar mais fortes, tá? Então a gente tem aqui, ó, 8 semanas, bem pequeno na placenta, conectado à placenta e o cordão umbilical. 11 semanas com 4 centímetros, 3 meses, 5 meses, que ele tem 28 centímetros de comprimento,
6 meses, 37 centímetros, imagem numa ultrassonografia 3D. E aqui no final da gestação, também em ultrassonografia em 3D. Né? Em média são 9 meses, se a gente for fazer as contas entre 9 meses vezes 4 semanas, dá entre 36 e 40 semanas para o bebê nascer. A partir da 36ª semana, ele pode nascer. A gravidez vai durar em média, né, 266 dias, que são 38 semanas, a partir do dia da fecundação. São 40 semanas. A partir do primeiro dia da última menstruação. Tá? E aí, o bebê, né, ele vai se acomodando dentro do útero, e aí vale lembrar uma coisa que eu acho que eu até falei na aula da parte de anatomia. O útero, né, à medida que o bebê cresce, ele vai empurrando todos os órgãos, e aí a criança acaba forçando a mãe a urinar com muita frequência, porque ele está ali comprimindo a bexiga da mulher, que já é menor que a bexiga do homem. Tá? Então, nessa fase, nesses meses finais, né, que o bebê já começa a ficar bem maior, ele acaba causando esse efeito. Quando a gente tem essas contrações da musculatura do útero, significa que chegou a hora. Tá? A bolsa com o líquido amniótico vai se romper, e aí no parto normal, ele é empurrado para fora pelo corpo da mulher através do canal vaginal. A placenta é eliminada pelo corpo e o cordão umbilical tem que ser cortado. E aí, agora a conexão não é mais física e a criança precisa respirar por conta própria. Daí vem o motivo do tapinha que o médico dá para fazer a criança chorar e ela inflar os pulmões e começar a respirar. Porque até então ela não respirava com os próprios pulmões, então eles estão fechadinhos, sem funcionar. Então, para ligar os pulmões, o médico dá os tapinhas, e aí esses tapinhas induzem o choro e aí induzem a respiração. E aí, depois de todo esse período, a gente tem, né, o nascimento. Né, e depende da dilatação do canal vaginal para que passe a criança. Né, quem já acompanhou, né, o nascimento de algum irmão, de algum primo, e acompanhou de perto, viu que a enfermeira fica sempre medindo quantos centímetros de dilatação do canal vaginal para saber quando vai ser a hora exata do parto. Beleza? É extremamente importante que durante a gravidez a futura mamãe tome muitos cuidados. Visitas periódicas ao médico, atividade física leve e moderada, alimentação saudável, evitar o uso de drogas lícitas e ilícitas, ou seja, evitar o uso de drogas permitidas por lei e as não permitidas, álcool, cigarro, maconha e loló e crack, tudo isso precisa ser evitado. Quanto mais saudável forem os hábitos de vida dessa mãe, mais saudável vai nascer o bebê. Evitar refrigerante, evitar comida muito gordurosa, excesso de açúcar, tudo isso é importante para que o bebê nasça de forma saudável. É importante fazer o pré-natal, né, que é aquelas visitas ao médico a cada mês, para acompanhar o desenvolvimento. Tá? Alimentação balanceada, prática de exercícios, para que não haja nenhum problema. Existem algumas doenças que podem afetar a criança, especialmente as provocadas por vírus e algumas provocadas por protozoários, tá? Em algumas situações, quando o parto natural não é possível, o médico indica a operação, né, o parto cesariano, que é uma operação, um procedimento, né, cirúrgico, onde é feita uma secção na base do abdômen da mulher, onde vai cortando as camadas de pele até chegar no útero, abrindo as camadas do útero até tirar o bebê. Tá? Então, é extremamente importante. Eu acho... Não, continuamos aqui.
né? Assim que o bebê nasce, é importante realizar uma série de exames médicos para detectar alguma doença precocemente, para ver se está tudo certo com o bebê. E um dos exames, né, mais famosos é esse teste do pezinho. O médico vai lá, faz um furinho no pé do neném, estimula, né, o gotejamento do sangue, coleta esse sangue e leva para o laboratório para analisar. Sem falar que o ideal é que nos primeiros 6 meses seja somente leite materno e que a criança seja amamentada pelo menos até os 2 anos, para que ela tenha uma infância completamente saudável, livre de doenças, porque o leite materno ele fornece anticorpos para a criança, tá? E também pode prevenir vários problemas de saúde do futuro, tá? Então, amamentar é um ato de amor. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, como eu acabei de falar, 6 meses só leite materno e amamentação até os 2 anos, certo? Vamos falar de gêmeos agora. Estamos quase no fim dessa aula, vamos falar de gêmeos. A gente tem basicamente 3 tipos de gêmeos, que a gente pode resumir em 2. Né? A gente tem os gêmeos idênticos, né, que são chamados de monozigóticos ou univitelinos, ou como algumas pessoas gostam de chamar, gêmeos da mesma placenta, que obrigatoriamente são do mesmo sexo e são anatomicamente idênticos, geneticamente idênticos, tá? Eles têm tudo igual, com exceção das digitais. O outro tipo de gêmeo, né, é o gêmeo bivitelino ou dizigóticos, que é também chamados de gêmeo fraterno. Esses aí, né, os gêmeos dizigóticos, e aqui está o processo de formação, né, eles podem ser de sexos diferentes, podem não ter nada a ver um com o outro. Vamos entender o porquê. Nos monozigóticos, é um óvulo e um espermatozoide, e aí a partir desse zigoto, dá-se origem a 2 embriões. Então são 2 embriões que vieram da mesma célula. No caso dos gêmeos fraternos, do de placenta diferente, bivitelino, dizigóticos, são 2 óvulos liberados, são 2 ovócitos liberados pela mãe, e cada ovócito é fecundado por um espermatozoide diferente, dando origem cada um a uma criança. No caso dos gêmeos univitelinos, dos idênticos, pode acontecer que essa separação não seja completa. E aí a gente tem o caso dos gêmeos conjugados, ligados ou irmãos siameses, né, que também podem ser chamados de chifópagos, perdão. Tá? Aí os casos mais comuns é a união pelo tronco, pelo abdômen, mas já existem casos catalogados na ciência de união pela cabeça, união pelo quadril, tá? União pelo coração. Os gêmeos compartilhavam o mesmo coração, tá? Então, são raros, mas acontece, né? É raro, mas acontece, tá? Então, são esses os gêmeos que a gente tem. Com relação à impressão digital, ela é formada à medida que o bebê ele toca a placenta, que ele toca o útero, tá? Então, como cada toque é diferente, mesmo sendo gêmeos idênticos, a impressão digital é diferente, né? Com uma chance muito pequena dessa impressão digital ser idêntica à de outra pessoa. Então, a gente vai ficando por aqui. Tio Carlos se despede de você, desejando uma ótima semana para você. Não deixe de estudar, não deixe de se cuidar. Se precisar sair, use máscara. Forte abraço. Tio Carlos vai ficando por aqui. Valeu, falou.